À entrada da casa da princesa Mária, Pierre ficou de repente na dúvida. Teria sido real a sua visita da véspera? Vira de facto Natasha e falara com ela? Talvez o tenha imaginado. Talvez agora entre e não encontre lá ninguém. Porém, mal entrou na sala, sentiu com todo o seu ser a presença dela através do desaparecimento, no mesmo instante, da sua liberdade. Tinha o mesmo vestido preto, ligeiramente preguiado, e o penteado era o mesmo da véspera, mas Natasha estava muito diferente. Se estivesse assim na véspera, Pierre não teria dificuldade em reconhecê-la à primeira vista. Estava com Pierre a conhecera quando ela era ainda criança e depois quando era noiva do príncipe Andrei. Nos seus olhos luzia um brilho alegre e interrogativo. No seu rosto havia uma expressão de carinho e ao mesmo tempo estranhamente traquinas. Pierre almoçou e teria ficado até à noite, mas como a princesa Mária ia ao ofício noturno, Pierre acompanhou as meninas. No dia seguinte, Pierre apareceu lá cedo, almoçou e ficou até à noite. Apesar de não haver dúvidas de que Natasha e a princesa Mária estavam contentes com a companhia de Pierre, apesar de todo o interesse da vida de Pierre se concentrar agora nesta casa, até à noite já tinham falado de tudo, e a conversa começava a saltar de tema insignificante para tema insignificante, com muitas pausas. Pierre deixou-se ficar até tão tarde que a princesa Mária e Natasha já olhavam uma para a outra, esperando, evidentemente, que ele se fosse embora. Pierre reparou nisso, mas não era capaz de se ir embora. Começava a sentir-se mal, desconfortável, mas continuava sentado porque era incapaz de se levantar e sair. A princesa Mária, não vendo termo à situação, tomou a iniciativa de se levantar e, queixando-se de enxaqueca, começou a despedir-se. Então amanhã sempre vai a Petersburgo? Perguntou. Não, não vou, disse rapidamente, espantado e como que ofendido. Ah, sim, a Petersburgo. Pois, vou amanhã, mas não me despeço de ninguém. Amanhã passo por aqui, mas é só para pegar as coisas que tenham para eu levar, disse ele, especado em frente da princesa Mária, corado, sem arredar pé. Natasha estendeu-lhe a mão e saiu. A princesa Mária, pelo contrário, em vez de sair, sentou-se na poltrona e olhou para Pierre com o seu olhar luminoso profundo. O cansaço que mostrava havia pouco parecia ter desaparecido por completo. Fez um suspiro grave e prolongado, como que a preparar-se para uma conversa longa. Com a saída de Natasha, todo o embaraço e desconforto de Pierre desapareceu num ápice e foi substituído por uma animação emocionada. Aproximou logo a sua poltrona para muito perto da princesa Mária. Pois é, queria mesmo falar consigo, disse como se respondesse ao olhar-pergunta da princesa Mária. Princesa, ajude-me. O que hei de fazer? Posso ter alguma esperança, princesa, minha amiga? Ouça-me. Eu sei tudo. Eu sei que não a mereço. Sei que este não é o momento para falar disso, mas quero ser um irmão para ela. Não, não é isso que eu quero. Não posso. Parou de falar, esfregou a cara e os olhos com as mãos. Ora bem, continuou com visível esforço para falar de maneira coerente. Eu não sei desde quando a amo, mas em toda a minha vida só amei a ela. E amo-a de tal maneira que não imagino a minha vida sem ela. Neste momento não me atrevo a pedir-lhe a mão, mas a ideia de que talvez ela possa ser minha mulher e de que eu esteja a perder esta oportunidade, esta possibilidade, é terrível. Diga-me, posso ter esperança? O que hei de fazer, querida princesa? Disse ele depois de uma pausa e tocando-lhe na mão porque ela não lhe respondia. Estou a pensar no que me disse, respondeu finalmente a princesa Mária. O que eu lhe vou dizer é que tem razão. Falar de amor neste momento... A princesa Mária calou-se. O que ela queria dizer era: falar-lhe de amor neste momento é impossível. Mas não disse, porque havia já 3 dias que notava que Natasha mudara de tal maneira que não só não ficaria ofendida se Pierre lhe declarasse o seu amor, como era isso mesmo que desejava. Falar-lhe disso agora? Não pode, disse mesmo assim a princesa Mária. Mas o que hei de fazer? Encarregue-me disso, respondeu a princesa Mária. Eu sei que... Pierre olhava-a nos olhos. Então, dizia, eu sei que ela lhe tem amor, que vai amá-lo, emendou a princesa Mária. Mal acabou de o dizer, Pierre saltou do lugar e com uma cara assustada agarrou-se à mão da princesa Mária. Por que pensa isso? Acha que posso ter esperança? Acha? Sim, acho, disse a princesa Mária sorrindo. Escreva aos pais dela e encarregue-me disso.
Digo-lhe quando for possível. Eu quero que isso aconteça e o meu coração sente que será assim. Não, é impossível. Como sou feliz, mas é impossível, que feliz eu sou. Não, não pode ser, dizia Pierre, beijando a mão da princesa Mária. Vá a Petersburgo, é melhor. Eu escrevo-lhe, disse ela. A Petersburgo? Vou a Petersburgo? Está bem, eu vou. Mas posso vir cá ainda amanhã? No dia seguinte, Pierre apareceu para se despedir. Natasha estava menos animada, mas quando Pierre a olhou nos olhos, sentiu-se desaparecer. Sentiu que não havia ele nem ela, apenas um sentimento de felicidade. Será? Não, não pode ser, dizia para si mesmo em reação a cada olhar, a cada gesto, a cada palavra que lhe enchiam a alma de alegria. Quando Pierre, à despedida, pegou na mão fina e magra de Natasha, involuntariamente guardou-a na sua mão um pouco mais. Será que esta mão, este rosto, estes olhos, todo este tesouro de encanto feminino, tão longe de mim, será que tudo isto vai pertencer-me para sempre? Vai ser tão habitual para mim como sou eu próprio? Não, é impossível. Adeus, Conde, disse ela em voz alta. Vou esperá-lo muito, acrescentou num sussurro. E estas palavras simples, o olhar, a expressão do rosto foram durante 2 meses objeto das inesgotáveis recordações, explicações e sonhos felizes de Pierre. Vou esperá-lo muito, sim, sim. Como foi mesmo que ela disse? Pois, vou esperá-lo muito. Ah, como sou feliz, que é isto que sou tão feliz, pensava Pierre. 19. Nada do que se passava agora com Pierre se assemelhava ao que em circunstâncias semelhantes acontecera durante os seus esponsais com Helene. Não repetia, como então, com vergonha dolorosa, as palavras que dissera a Helene. Não pensava, porque não disse outra coisa, porque fui dizer je vous aime. Agora, pelo contrário, multiplicava na imaginação cada palavra dela, cada palavra dele, com todos os pormenores do rosto dela, do sorriso, não querendo cortar nem acrescentar nada. Queria apenas repetir os instantes. A dúvida de saber se agira bem ou mal já não existia. Só lhe passava rapidamente pela cabeça uma, mas terrível dúvida. Não estaria a sonhar com aquilo tudo? A princesa Mária não estaria enganada? Não estaria ele a ser demasiado orgulhoso e presunçoso? Não estaria a acreditar demais? Não seria muito possível que a princesa Mária falasse com ela e lhe dissesse: que estranho, acho que ele está enganado. Então ele não sabe que é simplesmente um homem vulgar, e que eu sou outra coisa acima disso. Apenas esta dúvida passava muitas vezes pela cabeça de Pierre. Também não fazia quaisquer planos. Parecia-lhe tão inverosímil a sua futura felicidade que bastaria concretizar-se para a seguir não ser possível mais nada. Ficava tudo finalizado. Apoderou-se de Pierre uma loucura inesperada e feliz de que nunca julgou ser capaz. Todo o sentido da vida, não só dele, mas de todo o mundo, lhe parecia residir apenas no seu amor e na possibilidade do amor de Natasha por ele. Por vezes toda a gente lhe parecia ocupada apenas numa coisa, na sua futura felicidade. Imaginava que toda a gente andava alegre como ele e apenas tentava esconder essa alegria fingindo-se ocupada com outros interesses. Em cada palavra ou gesto via insinuações à sua felicidade. Muitas vezes deixava espantadas as pessoas que estavam ao pé dele com os seus olhares e sorrisos significativos e felizes, como se houvesse entre eles uma secreta cumplicidade. Quando se apercebia de que as pessoas podiam não estar ao corrente da sua felicidade, tinha pena delas do fundo do coração e sentia-se na necessidade de lhes explicar de algum modo que todas as preocupações delas eram tão absurdas e insignificantes que não mereciam qualquer atenção. Quando lhe propunham um cargo no serviço público ou quando discutiam com ele problemas gerais do Estado e da guerra, pressupondo que deste ou daquele desfecho de determinado acontecimento dependeria a felicidade de todos, Pierre ouvia as pessoas com um sorriso de meiga compaixão e surpreendia os interlocutores com as suas estranhas observações. Porém, tanto as pessoas que lhe pareciam capazes de compreender o verdadeiro sentido da vida, ou seja, o sentimento dele, Pierre, como os desgraçados que, pelos vistos, não compreendiam o verdadeiro sentido da vida, portanto, tanto uns como outros se lhe afiguravam tão iluminados pela luz do sentimento que ardia nele, que ao encontrar-se fosse com quem fosse, Pierre, sem o mínimo esforço, via nesta pessoa
tudo o que era bom e digno de amor. Estudando os papéis da sua falecida mulher, Pierre não tinha qualquer sentimento pela sua memória, para além da pena de ela não ter conhecido a felicidade que ele conhecia agora. O príncipe Vassili, agora ainda mais orgulhoso por ter sido promovido a um cargo novo e condecorado com uma estrela, parecia a Pierre um velhinho comovente, bondoso e miserável. Mais tarde, Pierre lembrar-se-ia muitas vezes deste tempo de loucura feliz. As opiniões que neste tempo formara sobre as pessoas e as circunstâncias acabariam por permanecer para ele corretas para sempre. Mais tarde, não só não renegaria tais pontos de vista em relação às pessoas e às situações, mas pelo contrário, nos momentos de dúvidas e contradições interiores, recorria aos seus pontos de vista dos tempos da sua loucura feliz e verificava que tais pontos de vista davam sempre certo. Talvez, pensava ele, eu parecesse mesmo esquisito e ridículo naquela altura, mas não estava tão maluco como parecia. Pelo contrário, era mais inteligente e perspicaz do que em qualquer outra época e compreendia tudo o que vale a pena ser compreendido na vida porque estava feliz. A loucura de Pierre consistia em ele não procurar, como antes, razões pessoais, a que chamava qualidades das pessoas, para gostar delas, mas em deixar transbordar de amor o seu coração e, amando as pessoas sem motivo, Pierre encontrava razões indubitáveis pelas quais valia apenas amá-las. 20. Desde aquela noite em que Natasha, depois da visita de Pierre, disse à princesa Mária, com um sorriso alegre e irónico, que Pierre parecia sair da sauna, com a sua sobrecasaca curta e o cabelo cortado, desde aquele momento, portanto, despertou na alma de Natasha qualquer coisa escondida que ela própria desconhecia, mas também irresistível. Tudo, a cara, o andar, o olhar, a voz, tudo nela se alterou de repente. A força da vida, a esperança da felicidade emergiram de rompante nela e exigiam satisfação. Desde a primeira noite, Natasha como que esqueceu aquilo por que passara. Desde então, não se queixou mais da sua situação, não fez mais qualquer alusão ao passado, deixou de ter medo de traçar planos felizes para o futuro. Falava pouco de Pierre, mas quando a princesa Mária o mencionava, um brilho antigo reacendia-se-lhe nos olhos, os seus lábios abriam-se num sorriso estranho. A princípio, a mudança que se dava em Natasha surpreendeu a princesa Mária. Mas quando percebeu o significado daquela mudança, ficou triste. Amava tão pouco o meu irmão que o esqueceu tão cedo, pensava a princesa Mária quando sozinha refletia sobre a mudança de Natasha. Porém, quando estava com Natasha, não lhe tinha rancor nem a censurava. A força da vida que despertara em Natasha e se apoderara dela era, por certo, tão irrefriável e tão inesperada para a própria Natasha, que na presença dela, a princesa Mária sentia que não tinha o direito de a censurar sequer no seu íntimo. Natasha entregou-se àquele sentimento novo com tanta plenitude e sinceridade que não tentava sequer esconder que já não estava angustiada, mas alegre e feliz. Quando, na noite da confissão de Pierre, a princesa Mária voltou ao seu quarto, Natasha esperava à porta. Ele disse-o? Disse? Perguntou. E no rosto de Natasha havia uma expressão mista de felicidade e lamento, como que a pedir desculpa pela sua alegria. Apetecia-me escutar atrás da porta, mas eu sabia que me dirias. Por mais compreensível, por mais comovente que fosse a princesa Mária, o olhar que nela fitava Natasha, por mais compaixão que a emoção dela lhe provocasse, num primeiro momento as palavras de Natasha ofenderam a princesa Mária. Lembrou-se do irmão, do amor do irmão. Mas não se pode fazer nada, ela não pode viver de outra maneira, pensou a princesa Mária. E com uma cara triste e algo severa, transmitiu a Natasha o que lhe dissera Pierre. Ao ouvir que Pierre se preparava para ir a Petersburgo, Natasha pasmou. A Petersburgo? Repetiu ela como se não compreendesse. Quando atentou melhor na expressão triste da princesa Mária, adivinhou o motivo da sua tristeza e de repente chorou. Marie, pediu ela, diz-me o que tenho de fazer. Tenho medo de estar a ser má. Faça o que tu me disseres, diz-me. Ama-lo. Sim, sussurrou Natasha. Então por que choras? Estou feliz por ti, disse a princesa Mária. Aquelas lágrimas tinham-na levado a perdoar por completo a alegria de Natasha. Não será para breve, não sei quando será,
Mas imagina a felicidade que será quando eu for mulher dele e tu te casares com o Nicolas. Natasha, já te pedi que não falasses nisso. Falamos antes de ti. Ficaram caladas. Mas para que vai ele a Petersburgo? Perguntou de repente Natasha e respondeu a si mesma muito depressa. Não, tem de ser, não é, Marie? Tem de ser.